O que é o tradicional é aquilo que existiu e existe com vitalidade e com importância. Arcaico é aquilo que não tem mais lugar, porque está anacrônico, fora de tempo, não se aplica. Eu sou professor de filosofia. A filosofia lida com pensamentos que são tradicionais, não são velhos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Ou, no campo da educação, o pensamento de Piaget, de Maria Montessori, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Florestan Fernandes, de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro. São pensamentos que são tradicionais, não são arcaicos. Eles têm o seu lugar. Nesse sentido, cautela. Não confunda antigo com velho. Eu estou fazendo aqui, pro teu desespero farei, até 12h30, uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem data show. Quando eu preciso, eu uso. Mas para isso eu não preciso. Por isso, eu faço aqui algo que é antigo, mas não é velho. Uma aula expositiva, ela é tradicional, ela não é arcaica. Ela será arcaica quando ela estiver ultrapassada. A ideia da autoridade docente, ela é tradicional, não é arcaica. Autoritarismo é arcaico. A autoridade é antiga. A atenção aos conteúdos é algo que é tradicional na educação escolar. O conteudismo é ultrapassado. Nesse sentido, cuidado. Quando se fala hoje em mudança, cautela com o mudancismo, isto é, com a necessidade de ficar mudando todas as coisas o tempo todo. Uma das maiores dificuldades que nós temos no Brasil é o fato de que a educação escolar não é um projeto de nação, ainda é projeto de governo. Isso é uma coisa que nos prejudica imensamente, porque quando você elege, escolhe e defende a educação como projeto nacional e não como projeto de um governo específico, quem vai se eleger se compromete com o projeto de nação. A educação não pode ficar submetida à oscilação que a democracia produz, mas que tem um efeito colateral, que é a alteração sequencial de políticas. Aqui as pessoas acabaram de assumir. Há coisas no teu mandato que você quererá manter e precisa fazê-lo, porque elas se provaram historicamente corretas, e outras você as vai substituir. Olhando a tua trajetória, por exemplo, na sequência de governos, isso é importante. Não é que você vai e porque é um novo governo, tudo muda. Porque isso não é superar. Superar, inclusive em filosofia, significa levar adiante. Significa ultrapassar. Não significa resolver. A palavra resolução, a palavra solução é uma palavra que veio da química, em que você dissolve e conclui. A palavra superar significa levar adiante. Educação escolar pública, ela é uma corrida de bastão. Um governo carrega até determinado tempo, se tem compromisso sério e não compromisso cínico com a área de educação. Leva até determinado ponto que chega, pega e vai adiante naquilo que é correto. Por isso, cautela. Quando se fala em inovar, lembre-se que inovação não é só a criação do inédito. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Você, a hora que for almoçar hoje, você não vai procurar o restaurante, porque está escrito na parede, aqui temos os melhores fornos micro-ondas de Atibaia. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você quer ir. O fogão a lenha é uma inovação, é uma vitalidade. Aquilo que algumas metodologias hoje trazem dentro da educação escolar, que retomam coisas que Maria Montessori propôs, Vygotsky, que Paulo Freire debateu, né, que John Dewey trouxe à tona, ele que tanto inspirou Paulo Freire. Isso é inovação. Cuidado com a ideia de inovar como substituição. Inovação é vitalização daquilo que está ultrapassado para que ele ganhe outra dimensão e, claro, não é o descartar daquilo que se provou importante. Nesta hora, é difícil para uma secretária e para um secretário, quando ao assumir o governo, o conjunto do executivo deseja que você faça coisas novas. Fazer coisas novas não é, obviamente, como eu disse, descartar o que já vinha na sequência, e aquilo se provou adequado. Como disse o secretário Schneider, quando ele assumiu, né, na gestão anterior em que secretário foi, ele chamou alguns ex-secretários para conversar.
Quando a professora Cláudia Costin foi secretária de Educação na cidade do Rio de Janeiro, né, apesar de todos os avisos para que não o fizesse, né, afinal, como eu disse, nunca se deve voltar a um lugar que você foi feliz um dia, né, disse os chineses, mas o Schneider não aprendeu, já tinha sido ministra e decidiu depois de ser secretária. Isso é insanidade, né? Se você observa, cautela, o que será demandado de você, secretário ou secretário municipal no nosso estado? Você que vai atuar, por exemplo, em Santa Cruz do Rio Pardo, onde nasceu minha família, ou vai atuar em Catanduva, onde nasceu minha mulher, ou vai atuar em São Paulo, onde eu vivo. Cuidado! Fazer a renovação não é trazer o inédito o tempo todo. É proteger aquilo que teve capacidade de ser cuidado, descartar o que se coloca como inadequado ao projeto que venceu a eleição e, ao mesmo tempo, elevar o que se conseguiu. Quando eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, após Paulo Freire, o governo anterior era o governo de Jânio Quadros, que não teve um desempenho tão forte na área de educação. Mas, quando o Jânio Quadros assumiu, ele houvera sucedido a Mário Covas. Esse sim, um homem que, com a equipe na educação, jogou a educação municipal lá em cima. Quando o Jânio veio, ele diminuiu um pouco aquilo que seria a condição, mas não onde Covas tinha pego. Quando o governo de Luiz Erondina, que eu participei, pegou a cidade, nós pegamos a partir de Mário Covas. Haja vista, por exemplo, que a secretária, né, de Educação Municipal no governo Covas, que foi Guiomar Nama de Mello, tinha como sua chefe da assessoria técnica Lisete Arelaro, da Universidade de São Paulo, que foi também a minha secretária adjunta. Por quê? Porque a ideia é você levar adiante e não você simplesmente descartar. Por isso, quando dentro desse fórum se fala em superar, inovar e transformar, cuidado. Cuidado para não ficar num mudancismo que a população, inclusive, nem entende direito, que uma parcela dela significa descarte de recurso, quando, acima de qualquer coisa, é preciso ter coragem política para elogiar o adversário. É preciso, acima de qualquer coisa, ter honradez e dignidade para dizer vamos manter, porque esse é um projeto que tem sucesso e queremos superar, inovar e transformar. Claro, diz assim, Cortella, você fala isso porque você não está mais em governo, né? Fica muito mais fácil, né? A gente aprecia melhor o chicote quando tem o cabo na mão. Mas há aí uma questão de convicção política, que não necessariamente é partidária, mas que é política. Qual é a tua convicção? Como educador ou educador? Você vai ser secretária ou secretário de educação para quê? Para receber o título? Também é bom. É gostoso dizer que eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Quando alguém acha que você é uma pessoa importante, eu até brincava aqui com os colegas, né, do FNDE, porque na hora que eu sentei, que eu fui receber água, trouxeram para mim, acho que é a mando da professora Marialba, um copo de vidro, né, e não um copo de plástico. Né? Quando você é secretário da Educação de São Paulo, você ganha copo de vidro, né? Claro que essa brincadeira tem a ver com a ideia, né, de uma certa honradez que se ocupa, mas eu não fui secretário de Educação de São Paulo para um dia sentar com o professor Carbonari e dizer, ó, você foi lá de Jundiaí e eu fui de São Paulo, certo? Jundiaí era uma das 4 maiores cidades do estado de São Paulo até o século XIX, mas São Paulo ultrapassou. Então, quem diria que há 40 e tantos anos a gente iria um dia ser secretário em cidades diferentes, mas isso, para que serviu? Para que serve? Por que o professor Carbonari hoje vai atuar com o Dr. Nalini dentro da Secretaria de Estado? Um lugar difícil, complexo, né, que é complexo demais no dia a dia. E é tão fácil, né, de outro lado, você olhar o quanto que o respeito político é importante.